Hoje nós iremos falar sobre família. Iremos falar sobre a marca de Cristo na família. Muito obrigado pela água. Bom, o casamento e a família estão sob o ataque. A maior crise do mundo hoje não é crise econômica, não é uma crise política, mas é a crise na família. Eu sou pastor, E é muito triste porque nós trabalhamos com várias áreas da igreja. E uma delas, nós trabalhamos com muitas áreas da igreja. E uma delas nós trabalhamos com as famílias. E nós observamos que as famílias têm sido muito atacadas pelo inimigo. Muito. A família, ela sempre foi o alvo preferido de Satanás. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. A família também sempre foi o alvo preferido de Jesus. Bom, não é de se surpreender, que Jesus, ao iniciar o seu ministério, ele inicia o seu ministério em um casamento. Ele inicia a sua jornada como Messias em um casamento. E nós vamos ler um pouco dessa história e vamos extrair desses textos algumas informações, algumas lições fundamentais para a minha e para a sua família. Então acompanhe comigo a leitura a partir do versículo 1. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegaram a minha hora. Vamos parar por aqui. Essa história é um milagre surpreendente, Eu acho que todos aqui já ouviram essa história em algum momento. Essa é uma história impactante na jornada do Messias, do Mestre. Jesus aqui, ele salva uma festa de casamento. E por que Jesus vai salvar uma festa de casamento? Porque o casamento é importante e muito valorizado por Jesus. Quando nós lemos ali em Gênesis, capítulo 1 até o capítulo 3, nós vemos Jesus cuidando do primeiro casal, da primeira família. Ele ia todos os dias ao jardim conversar com aquele casal, fazer parte daquele relacionamento. Jesus, ele se relacionava com o primeiro casal, ele queria fazer parte daquela união matrimonial. E aqui no capítulo 2, no versículo 2, é dito o seguinte, que tem um casamento. E ele inicia assim: Jesus também foi convidado. Isso é importante para a nossa reflexão nessa noite. Se nós queremos uma família fortalecida e feliz, nós precisamos convidar Jesus para fazer parte da nossa família. Ele precisa ser convidado. Isso faz toda a diferença. E sabe por que é importante convidar Jesus? Jesus estava naquele casamento? Estava. Aquele casal, mesmo tendo Jesus no casamento, enfrentou uma dificuldade? Enfrentou. O casamento, para vocês terem uma ideia, naquela época durava 7 dias. 7 dias. E a Bíblia conta que no terceiro dia do casamento, o vinho acabou. O vinho acabar numa festa, aqui não se trata de vinho alcoólico, mas é do puro suco da uva. O vinho, o suco de uva acabar na
significava que eles não haviam se preparado. Se eles não tinham se preparado para dar uma festa de casamento, será que eles haviam se preparado para de fato viver o casamento? Isso levantaria muitos questionamentos. Aquela família agora começa a passar por dificuldades. O vinho acabou. O vinho acabou. Queridos, mesmo com Cristo na nossa vida, nós vamos passar por dificuldades. Mas se temos Jesus, nós sabemos recorrer à solução. Agora, sem Cristo, os valores do casamento eles são permitidos. Nós buscamos solucionar problemas na nossa família, buscando recursos, buscando pensamentos que estão em desacordo com a vontade de Deus. Conta a história, uma ilustração, de que uma mulher, ela chamou a sua amiga para que elas saíssem à noite e elas começaram a conversar, e a amiga então pergunta: por que você me chamou para sairmos hoje? E ela então diz: eu decidi me separar do Roberto. E o diálogo começou, sério, por que você separou e tal? Ele tem muitos defeitos. Mas você entregou a aliança para ele? Não, a aliança não tinha defeito nenhum. Às vezes, nós valorizamos muito o material, e nos esquecemos de dar valor às pessoas da nossa família. Quando o vinho acaba no casamento, gerou-se um grande problema. E aqui podemos parafrasear o vinho, nos nossos dias, com os problemas que temos tido na nossa vida conjugal. Quando acaba a paz, acaba aquilo que é importante, os problemas começam a vir. E na nossa sociedade hoje nós temos algumas perversões daquilo que acontece quando o mais importante é a fé. Primeiro, o que foi distorcido? O sexo. O sexo hoje em dia completamente distorcido, Não há nenhum aval bíblico para que o sexo seja praticado fora de uma união matrimonial. O sexo foi dado por Deus para o casamento. Isso é Bíblia. Porém, muitos querem convencer de que o sexo ele deve ser usufruído de maneira indiscriminada por qualquer pessoa, do jeito que bem entender. Isso não é valor bíblico. Dizem que os cristãos eles reprimem a sexualidade. Meus amigos, nós cristãos não reprimimos a sexualidade, nós reprimimos a imoralidade. O sexo foi concedido por Deus para o casal, para o matrimônio. Uma segunda perversão, a paternidade tem sido pervertida hoje em dia. Tem sido distorcida. A paternidade agora tem sido distorcida para a passividade, Pais passivos, pais omissos. A figura de autoridade, a figura patriarcal tem sido substituída pelo amigão, o garotão, aquele que se iguala aos filhos. Paternidade nem se fala, Antes era uma honra, era visto como um privilégio ser mãe. Hoje em dia, o que mais nós ouvimos é dizer que a maternidade é um peso. Claro, não devemos
podemos romantizar a paternidade, né? É difícil, mas é uma bênção, é um privilégio. Um outro ponto que foi pervertido, distorcido, é o amor. O amor, ele agora deixa de representar um ser divino, e o amor agora passa a ser idolatrado. Não o amor sendo Deus, mas o amor sendo sentimento. Muitos invertem, né, a frase, né, o texto bíblico que diz Deus é amor, e passam a dizer que o amor é Deus. Percebam a diferença. Dizer Deus é amor, eu estou dizendo que Deus, ele é a fonte do amor. Agora, quando eu digo que o amor é Deus, eu estou colocando o meu sentimento como mais importante, e ele está sendo idolatrado. Hoje em dia, mais vale o eu do que Deus. Vivemos numa era, né, do meu corpo, minhas regras, quando na verdade a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós vivemos uma distorção do que é certo e errado. E essa distorção tem entrado nos nossos lares. O mundo em que Jesus nasceu e viveu era um mundo muito triste, pervertido, complicado. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, esse livro que está sendo sorteado aqui, ela vai dizer que na época de Cristo era possível ver Satanás estampado no rosto das pessoas. Imoralidade. Eu não sei quantos já viram o primeiro episódio do The Chosen, né? Aquela série de Jesus. O primeiro episódio relata isso, né? Um contexto muito triste. A gente fala, olha, nós vivemos em um mundo muito ruim, né? Muitas más notícias, imoralidade. Na época de Cristo era igual ou pior, tá? Os romanos, eles não eram um povo muito moral. Eles eram completamente imorais. Jesus, ele nasce nesse contexto. Perversão, impureza sexual. E é nesse contexto que Jesus diz o que está lá em Mateus 19, vamos ler comigo. Mateus 19, não feche sua Bíblia lá de João. Mateus 19, versículos de 4 a 6. Olha o que Cristo disse dentro desse contexto de moralidade, que a família, naquela cultura, não era muito valorizada. Olha só o que ele disse, a partir do versículo 4. Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, que disse, por esta causa deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Cristo afirma que o casamento é uma instituição divina. Se é de Deus, Deus ele vai cuidar da nossa família. Amém. Vamos voltar para a história. Volte lá para João 2, versículo 3. Lembra, eu disse, é bom sempre convidar Jesus para o nosso lar, porque mesmo com Jesus nós vamos enfrentar problemas, mas nós vamos saber em quem recorrer para ter uma solução. E veja se não é isso que acontece agora, versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles
não têm mais vinho. Tinha acabado o vinho. Qual é a solução? Qual foi a solução que Maria viu naquela situação para poder resolver, para poder trazer de novo alegria àquele casamento? Quem foi a solução? Jesus. Querido, se a sua família pedir sempre a presença de Jesus, tenha certeza que Ele sempre irá orientar vocês, sempre irá nos orientar para vivermos felizes, unidos. Deus é responsável por trazer de volta a alegria onde a alegria deixou de existir. Deus, Ele restaura. Nos restaura. Maria, ela recorre a Jesus. E ela recorre a Jesus porque ela sabia que Jesus era o único que poderia solucionar e resolver aquele problema. Mas prestem atenção, imaginem se Maria, ao saber que faltou vinho, ela saísse desesperada pela festa dizendo: gente, acabou o vinho. Ai, olha, o vinho acabou, o casal não se preparou. Ela iria aumentar o problema ou iria resolver o problema? Aqui vale mais um conselho. O que acontece na sua casa, entre você e o seu cônjuge, dizem respeito apenas a vocês. Se vocês buscarem ajuda fora, busquem ajuda de pessoas que não irão espalhar aquilo que está acontecendo no seu lar, mas que irão recorrer a uma solução para poder te ajudar. Infelizmente, nós vemos muitas famílias que recorrem à ajuda de terceiros, que ao invés de ajudar, acabam só piorando a situação. Como casais, precisamos ser sábios ao buscar ajuda. Busquem ajuda de pessoas de confiança. Não sai falando o que acontece no seu lar para qualquer um. Não são todos que estão dispostos a lhe ajudar. Tem muitos que estão dispostos a fomentar. Então seja sábio. Seja sábio. Se não conseguir resolver dentro de casa, precisar de ajuda, procure alguém de confiança. Maria, ela não fez uma exposição da família. Ela recorreu a alguém que poderia solucionar o problema daquela família. Ela foi até Jesus. Jesus, é claro, resolveu aquele problema. Às vezes, nós deixamos a nossa Bíblia na prateleira, pegando pó, e nos momentos que vêm as dificuldades na nossa casa, ao invés de recorrermos a este livro, nós recorremos a filósofos, recorremos àquilo que as pessoas aí fora dizem ser o certo. E cuidado, porque em 1 Coríntios 13, 19 é dito que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Precisamos buscar a sabedoria na fonte certa. Palavra de Deus. E a história continua. Versículo 5. Jesus, então, ele vai agir agora. Então, ele falou aos serventes, falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações. Cada uma levava 2 ou 3 metros. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre sala. E eles o fizeram.
Maria, ela confia tanto em Jesus que ela nem espera Jesus falar, não, eu vou ajudar. Ela já chama os servos da festa e diz, olha, faz tudo o que ele disser. Porque o que ele disser vai resolver o problema. Você quer ter uma feliz? Faça tudo o que ele disser. Amém. Faça tudo o que ele disser. E a sua casa será um lugar de paz e felicidade. Amém. Problemas? Problemas todos temos. Mas paz só em Jesus. Amém. Jesus, então, ele agora vai buscar solucionar, aquela situação. O caminho mais seguro para solucionar aquele problema não era só o fato de Jesus dizer. Porque se Jesus tivesse dito para os servos, olha, pegue a água e enche essas jarras aqui de água. E se eles não quisessem obedecer, teria sido suficiente a fala de Jesus? Não basta só ouvir o que Jesus diz, é preciso obedecer. Obediência. A obediência é o caminho seguro para a felicidade na família. E qual foi o resultado? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Imaginem se naquela ocasião Jesus diz para os servos, olha, enche com água. E eles, não, isso é loucura. Começam a questionar, começam a dar outras sugestões. Imagine que um dos servos se levanta e diz, não vamos dar ouvidos para Jesus, vamos fazer outra coisa. Será que teria dado certo? Mas o nosso mundo não tem se comportado dessa forma. A Bíblia é clara, nos dá orientações seguras sobre a felicidade no matrimônio, na família. Mas as pessoas, elas querem seguir aquilo que elas acham ser mais legal, mais correto. E o que nós temos visto hoje? Famílias sólidas, é isso? O que temos visto hoje? Casais que se casam e duram por toda a vida. É isso? Se nós não dermos ouvidos à voz de Jesus, daremos ouvidos aos servos deste mundo. E a nossa felicidade, ela pode até ter um momento de alegria, mas ela não vai durar para sempre. Só com Jesus. Quando damos ouvidos a esse mundo, o que acontece? O que aconteceu quando as pessoas começaram a dar ouvidos à libertinagem sexual? Doenças sexualmente transmissíveis, o aumento do abuso físico e emocional, pessoas que começam a ser feridas no seu corpo e também na sua mente, os limites de idade, quantidade, gênero, de espécie, tudo foi deturpado. As pessoas hoje, elas querem fazer o que elas acham ser o certo para encontrar a felicidade. Quando felicidade verdadeira só em Jesus. Precisamos fazer como Maria disse. Faça tudo o que Ele mandar. Precisamos obedecer. Outra consequência triste, na época de Cristo, nós já vimos, lá no início, que as crianças eram pouco valorizadas. E a situação era terrível. As crianças, elas eram descartáveis, literalmente. Quando a Bíblia diz que os filhos são uma bênção, a sociedade diz hoje que os filhos, eles são uma pedra no meio do caminho, que atrapalha os planos,
que dificultam as coisas. Na época de Cristo não era muito diferente. Na Grécia Antiga, os bebês indesejados, e especialmente as meninas, eram frequentemente abandonados. Os espartanos descartavam os bebês fracos, indesejados e deficientes. Os romanos eles praticavam de forma muito tranquila e comum o aborto. Sêneca afirma que os romanos afogavam os bebês fracos. Eles viam as crianças também como um estorvo, uma dificuldade, alguém que iria empacar o seu desenvolvimento. Eles queriam só uma família, nome, zelar pelo nome. Se aquela criança tivesse alguma dificuldade, ela era descartada. E veja se isso não tem acontecido nos nossos dias hoje. Querem viver a sexualidade de maneira libertina. Mas depois que vem o resultado de uma gestação, eles querem tirar a vida. Isso é contrário à vontade de Deus. Dentro do povo de Deus, cada bebê era cuidado. Cada bebê era amamentado por sua mãe. Para vocês terem uma ideia, na época, como eu disse, em Roma, era muito comum que os bebês fossem mortos. E essa prática, ela só foi interrompida quando o cristianismo aumentou, cresceu naquela região. O cristianismo cresceu, eles se opuseram a essa prática e Roma então aboliu, decretou ali que não poderia mais ter esse infanticídio naquela região. Tudo por conta do cristianismo. Foi a fé que ajudou a preservar a família naquela sociedade. Uma outra ilustração conta que uma menina, ela chegou em casa muito aborrecida da escola, ela chegou da escola muito aborrecida e ela começou a falar com a mãe: mãe, a Roberta, a minha amiguinha, ela não quer que eu converse com o Nicolas. A mãe então virou: por que ela não quer? Ela não quer, ela falou que para eu ser amiga dela, eu não devo falar com o Nicolas. Então eu percebo que você gosta do Nicolas também, Não, eu não gosto do Nicolas. Eu só não quero que a Roberta mande em mim. Às vezes nós agimos dessa forma. Nós não queremos ser obedientes. Precisamos obedecer. Os servos foram obedientes. Eles encheram com a água. E depois de encherem, Cristo disse para que eles levassem para o mestre-sala. E a Bíblia diz que eles levaram, obedeceram. Simples assim. Obedecer sempre será o melhor caminho para o milagre e para a restauração. Porém, o lema de hoje em dia é: siga o seu coração. Faça aquilo que a sua consciência diz ser o melhor. Mas a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. O que importa para este mundo é seguir as suas próprias vontades em oposição à vontade de Deus. Mas na vida com Cristo, o melhor sempre está por vir. A partir do versículo 9, lemos assim: tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Como este deu Jesus princípio ao seu sinal em Caná da Galileia,
manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O melhor com Cristo sempre está por vir. O melhor ao lado de Jesus virá, está sempre à frente. Vinho naquela época era sinônimo de alegria. Vinho naquela época então era sinônimo de alegria. Se faltava vinho na festa, faltava a alegria. Cristo, ele restaurou a alegria daquele casamento. E Cristo, ele pode restaurar a alegria no meu e no seu casamento, na minha e na sua família. Cristo é especialista em restaurar. O casamento é uma instituição sagrada. Muitos zombam, do casamento, retratando como se fosse uma prisão, quando na verdade o casamento é uma bênção. Em Hebreus 13, versículo 4, é dito: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Matrimônio é uma honra diante de Deus. A presença de Jesus muda a família, muda as estruturas. Aquilo que estava bagunçado agora é endireitado. Um lar que estava prestes a ser desfeito pode ser restaurado. Cristo é especialista em dar uma segunda chance. Um velhinho visitava sua esposa, que estava internada, em uma casa de repouso, porque ela sofria de Alzheimer. E todos os dias ele ia até aquela casa para visitar sua esposa. Alguns amigos perguntavam: por que você insiste em visitá-la? Eu não lembro de você. Ela não lembra mais quem você é, por que você continua indo lá? Ele então disse: ela pode não lembrar quem eu sou, mas eu sempre lembrarei quem ela é. Deus, ele quer restaurar a alegria do nosso lar. Deus, ele quer que o compromisso do casal seja inquebrável, dure por toda a vida. Nós só encontraremos essa unidade eterna em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em João 19, versículos 25 a 27. Jesus valorizava a família. Jesus valorizava tanto a família que no momento mais crítico da sua vida, no momento em que ele estava pendurado no madeiro, olha o que é dito. 19, 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. No momento em que Cristo está sofrendo no madeiro, ele se preocupou com a sua família. Cristo valoriza a família. Naquele momento, ele diz para Maria: olha, João, essa é tua mãe. Maria, esse é teu filho. Com Jesus, as famílias, por mais que pareçam estar fragmentadas, elas são reconstruídas, são restauradas. Deus ali, ele deu esse exemplo de que a família é importante. Famílias que começam aos pés da cruz jamais acabarão. Amém. No final dessa mensagem, eu quero fazer 2 convites para vocês. 2 convites. O primeiro deles, eu quero que vocês entendam que Jesus, ele quer salvar a nossa família. E para que a nossa família seja restaurada, nós precisamos
é entregar para Ele o nosso bem mais precioso. O meu convite para você é que hoje você entregue a sua família ao Senhor. Que você consagre o seu lar. Que você entregue para Deus o seu bem mais precioso. Que você entregue as preciosidades, que Ele lhe confiou. Nós vamos fazer uma oração. E eu vou pedir para que vocês se sentem com as suas famílias. Se tem família separada aí, agora é o momento de se juntar, tá? Juntem aí que nós vamos fazer uma oração especial pelas famílias. Se tem gente lá fora, manda entrar, porque é para ficarmos todos juntos. Eu sei que algumas famílias não estão completas aqui, porque temos crianças lá, As crianças também irão entrar para participarem juntos desse momento de oração. Então já sentem juntos aí com a sua família. Se tiver gente lá fora, já chama para que venham, para que eles não percam esse momento de oração. Hoje precisamos entregar a Deus a nossa família. Família essa que é valorizada. Família essa que com Deus durará por toda a eternidade. Vocês, crianças, estão chegando. Procurem os pais e se sentem aí junto deles. Senta com o papai, senta com a mamãe. Se tem aqui alguém hoje que está sozinho, sem a família, não fica longe. Já encontre uma família para você fazer parte. A minha família está onde? Cadê minha família? Então vem minha família. Poxa, é para a família ficar perto? Vem para perto. Nós vamos orar juntos nesse momento. Mas além de entregar para Deus a sua família, eu tenho um segundo convite. Nós pertencemos a uma única família. Somos partes da família de Deus. Somos irmãos em Cristo Jesus. Você que está chegando, você que é nosso amigo, convidado para estar conosco, saiba, essa é a sua família. Sinta-se à vontade em nosso meio. Nós queremos que você se junte a nós. Nós somos uma família. E como família precisamos orar uns pelos outros. Precisamos cuidar uns dos outros, amar uns aos outros. Teremos problemas? Sim. Mas com Jesus nós teremos sempre a fonte das soluções. Amém. Que a nossa igreja, a nossa família, ela cresça, extrapolando as barreiras dessas paredes. Que as pessoas que estão à nossa volta, elas possam ter o desejo de se juntar a nós. O meu convite para você hoje é para que você entregue a sua família, para que você ore por essa grande família, mas para que você deseja todos os dias pertencer à família de Deus. Você não está mais sozinho a partir de hoje. Hoje eu já vou até desafiar os irmãos da igreja. Se tem algum amigo aqui que veio hoje, está com a gente, após o culto você vai se aproximar dessa pessoa e vai conversar com ela. Combinado? Você vai conversar e se no seu coração você sentir o desejo, sabe, de oferecer, você já sabe o que, né? Então já oferece. Não perde tempo não. Vamos todos fazer parte dessa família. Mas a gente não vai orar sentado, né? Então vocês vão ficar em pé e nós vamos orar bem abraçados com a nossa família. Pode abraçar. Abrace. Eles são o bem mais precioso que Deus nos concedeu. Amém. Nesse momento nós vamos orar. Feche seus olhos.
Pai querido, te agradecemos porque o Senhor nos deu um presente maravilhoso, que é a nossa família. Enquanto o mundo aí fora diz que família é prisão, família é coisa do passado, que família é uma fundação já que está em extinção, que nós não acreditamos nisso. Nós valorizamos a família, porque entendemos que a família é uma instituição do céu. Por isso pedimos que o Senhor abençoe o nosso lar. Se existe algum lar aqui que precisa ser restaurado, que o Senhor restaure. Se existe algum lar aqui que precisa de uma ajuda e de uma intervenção divina, hoje estamos fazendo como Maria, indo até Jesus e pedindo: Senhor, nos dê a ordem do que precisamos fazer, porque queremos fazer tudo que o Senhor mandar. Nós queremos que a nossa família continue forte. E mais importante de tudo, que nós continuemos no caminho que leva ao céu. Senhor, nós não queremos deixar de orar por uma família ainda maior. Queremos orar por todos os nossos irmãos em Cristo Jesus que é cristão. Essa é a nossa família que o Senhor nos concedeu. A Igreja Adventista de Oeste é uma família. Que o Senhor nos ajude a cuidar uns dos outros, a amarmos uns aos outros, a ajudarmos uns aos outros, para que juntos continuemos a avançar até ver Jesus voltar. Abençoe-nos, e que ao sairmos daqui, o nosso lar, ele possa também ser preenchido pela presença mais ilustre, o convidado mais aguardado, que é Jesus. Muito obrigado por tudo. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Hoje nós não queremos cantar a música final, porque hoje vocês vão sair já com a sua família abraçadinhos. Mas amanhã estaremos novamente aqui para aprendermos